Governo não cumpre a promessa e adia anúncio das alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras. Pedida a prisão da deputada federal Carla Zambelli, que foi embora do país depois de ser condenada a 10 anos de prisão. STF quebra sigilo e mostra imagens da ameaça de prisão feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-ministro Aldo Rebelo. Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro mira a esposa de MC Pose, acusada de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Identificada responsável por enviar bolo de pote envenenado que matou adolescente de 17 anos em São Paulo. A guerra continua e Ucrânia explode ponte estratégica na Crimeia 2 dias depois de ataque surpresa à Rússia. Portugal inicia a notificação de imigrantes que tiveram pedidos de residência negados, incluindo mais de 5.000 brasileiros. E principais torcidas organizadas invadem sede do Corinthians em protesto contra a situação política e econômica do time. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula convocou uma coletiva de imprensa à véspera de viajar para a França. O presidente voltou a defender a necessidade de rediscutir as desonerações e incentivos fiscais e a proposta de mudança no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Na coletiva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a pressão da Câmara ao longo da última semana para que o governo recue ou apresente uma alternativa ao aumento do IOF anunciado pelo Ministério da Fazenda, assim como as sinalizações de deputados, em especial da oposição, que quer derrubar a medida. Eu acho que o Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores, que quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficar de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. Em negociação com parlamentares sobre novas medidas para garantir a arrecadação em lugar do aumento no imposto sobre operações financeiras, o presidente Lula voltou a afirmar que é preciso compensar a desoneração aprovada no Congresso Nacional. Em maio, o governo federal editou o decreto que reajustava alíquotas do IOF como forma de ajudar a fechar as contas do governo e cumprir as metas fiscais de 2025. O que a Fazenda está fazendo é apenas para dar tranquilidade ao povo brasileiro que em economia não tem mágica. A gente não inventa as coisas. E quem pensa que tem mágica, quebra a cara. Né? Vocês estão lembrados de uma famosa frase dita no primeiro mandato meu. A gente não dá um cavalo de pau num transatlântico do tamanho do Brasil. Você pode dar num fusquinha, mas num país desse tamanho você não dá. Então, o presidente Lula disse estar otimista com a redução da taxa de juros e ponderou que, mesmo com juros altos, a economia está voltando a crescer e acredita que o Banco Central vai tomar o que chamou de atitude correta. Primeiro. A segunda coisa com relação à demora, às vezes, e você há de convir que é normal que haja demora. Se você fosse ministro do Transporte, quando você tem o compromisso de fazer uma quantidade de obras e um dos fatores que está atrasando é a questão do IBAMA, obviamente que o ministro do Transporte fica discutindo com o IBAMA. Se é uma hidrelétrica, também o ministro vai ficar discutindo com o IBAMA. Nem se discute com a ministra no primeiro momento,
Nem se discute o gabinete, ou seja, você discute qual é. Nós reconhecemos que muitas vezes o IBAMA, só para você ter ideia, quando eu votei em janeiro de 2023, o IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha quando eu saí em Sem citar nomes, mas deixando clara a indireta, o presidente Lula partiu para o ataque pessoal contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele articula com parlamentares republicanos nos Estados Unidos sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base na Lei Global Magnitsky, a qual permite punir estrangeiros por violações de direitos humanos. Uma redenção para o povo mais humilde, que antigamente morria com uma receita de remédio na beira da cama, no criado, e não tinha dinheiro para comprar. Como a farmácia popular passou a distribuir, 41 remédios considerados, de uso contínuo para as pessoas então já não precisam morrer por conta do remédio, mas morrem por conta de uma consulta ao especialista. Porque quando ele sai da primeira consulta, ele vai marcar o especialista, demora 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí quando ele vai no especialista, precisa fazer uma ressonância magnética. A esposa do funkeiro MC Pose do Rodo foi alvo nesta terça-feira de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela é acusada de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. A ação aconteceu no mesmo dia em que o MC foi liberado, depois de 5 dias detido. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus na última segunda-feira para o cantor Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Pose do Rodo, que havia sido preso no dia 29 de maio por ser investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. A decisão revogou a prisão temporária do cantor. O desembargador Peterson Barroso, da 2ª Câmara Criminal, determinou a soltura e o cumprimento de medidas cautelares pelo artista. Na decisão, ele avaliou que a medida de prisão não se sustentava, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a investigação. Simões fez críticas à forma da prisão feita pela Polícia Civil do Rio. Além disso, o magistrado também ponderou que o cantor já tinha sido investigado em outro processo semelhante e absolvido em primeira e segunda instância. Com a soltura, Marlon terá que cumprir algumas medidas, como comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar as atividades, não se ausentar da comarca enquanto perdurar a análise do mérito deste habeas corpus, permanecer à disposição da Justiça e não mudar de endereço, além de ser obrigado a entregar passaporte e não se comunicar com pessoas envolvidas na investigação. A influenciadora Vivi Noronha, esposa do MC, também é alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho. O esquema investigado era operado pelo traficante Felipe da Silva, o professor, que foi morto no último domingo. Em nota, a defesa de Viviane disse que não há nenhum envolvimento dela com quaisquer atividades criminosas. O Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro foram cumprir mandados de busca em endereços tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. A Justiça chegou a expedir ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. Uma adolescente de 17 anos foi detida em São Paulo depois de confessar que colocou o veneno arsênico no bolo de pote que matou a jovem Ana Luísa de Oliveira Neves, da mesma idade. De acordo com o depoimento dela, o crime teria sido cometido por ciúmes. Ana Luísa recebeu o bolo por entrega de um motoboy no último sábado, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O estabelecimento onde o doce foi comprado negou participação. Em um vídeo de esclarecimento, a proprietária Joseli Franca afirmou que a entrega não foi feita pelos entregadores da loja que é dona. Ana comeu o doce e menos de 1 hora depois passou mal. Ela foi levada ao hospital, foi medicada e teve alta. No domingo, teve outro mal-estar e morreu antes mesmo de chegar ao pronto-socorro. Junto com o bolo, havia um recado escrito à mão, abre e fecha aspas, um mimo para a garota mais linda que eu já vi. A Polícia Civil pediu à Justiça a apreensão da suspeita e aguarda a decisão. Ela foi ouvida em depoimento na delegacia e confessou ter colocado veneno no bolo entregue à vítima. Moradores da cidade e amigos de Ana Luísa relataram que há outras 4 meninas hospitalizadas com os mesmos sintomas. O arsênico, usado no crime, é conhecido por ser altamente tóxico
e pode causar reações alérgicas, câncer e até morte, dependendo da concentração e da forma de exposição. E veja a seguir: pedida a prisão da deputada federal Carla Zambelli, que foi embora do país depois de ser condenada a 10 anos de prisão. E STF quebra sigilo e mostra imagens da ameaça de prisão feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-ministro Aldo Rebelo. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela saiu do país para escapar da pena de prisão. A deputada federal Carla Zambelli, em entrevista, anunciou que deixou o Brasil e vai pedir licença de seu mandato como deputada. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira. Durante a entrevista, Zambelli disse que está fora do Brasil há alguns dias buscando tratamento médico. Segundo a parlamentar, ela deve ficar na Europa. Vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Carla Zambelli foi condenada pelo STF em maio por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A primeira turma do Supremo fixou pena de 10 anos de prisão em regime fechado, perda de mandato parlamentar, impossibilidade de concorrer a novos cargos políticos e multa de R$2 milhões por danos morais e coletivos. Zambelli também responde a outro inquérito no STF por constrangimento ilegal e porte de arma de fogo. O processo se deu após as vésperas das eleições de 2022, quando Zambelli sacou uma pistola, apontou para um homem e o perseguiu na região dos Jardins da capital paulista. No vídeo, o homem aparece correndo em direção a uma lanchonete. Segundo a versão de Zambelli, o homem havia expressado apoio na época ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e a teria derrubado. Porém, as imagens mostram que, durante o incidente, a parlamentar havia tropeçado enquanto ocorria a discussão. O processo de Carla Zambelli segue interrompido desde março, quando o ministro Nunes Marques, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, fez um pedido de vista. A deputada Carla Zambelli disse que depois dos Estados Unidos pretende seguir para a Itália, onde afirmou que será intocável. A parlamentar tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal liberou imagens de momentos tensos dos depoimentos de testemunhas no inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes ameaçou o ex-ministro Aldo Rebelo de prisão e perguntou se o general Freire Gomes estava mentindo. Alexandre de Moraes pontuou que Freire Gomes disse à Polícia Federal que esteve na reunião no fim de 2022, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro falava em golpe de Estado. E, segundo ele, Freire Gomes relatou à polícia que o então comandante da Marinha, Almirante Garnier Santos, tinha concordado com planos golpistas. No depoimento ao Supremo Tribunal Federal, Freire Gomes afirmou que não viu conluio por parte de Garnier. Que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado e o almirante Garnier tomou uma postura dele. Eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército,
é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria novamente de advertir do artigo 342. Outra situação que teve alguns momentos de tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e a testemunha foi o depoimento do ex-ministro Aldo Rebelo. O depoimento ocorreu no dia 23 de maio. Os vídeos com as gravações foram liberados ao público nesta terça-feira. Na ocasião, Rebelo era ouvido na condição de testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. Ele foi repreendido pelo ministro relator durante o depoimento, que chegou a ameaçá-lo de prisão por desacato. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda à pergunta. Simplesmente. O ministro Alexandre marcou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus para a próxima segunda-feira. O primeiro a depor será o tenente-coronel Mauro Cid, delator nas investigações. Em seguida, Bolsonaro e dos demais vão depor em ordem alfabética. O empresário bilionário e fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, classificou hoje o pacote de corte de gastos e impostos do governo dos Estados Unidos de abominação repugnante. Segundo o ex-auxiliar de Donald Trump, o saldo negativo do orçamento federal do país vai explodir para 2,5 trilhões de dólares. O homem mais rico do mundo, que esteve à frente do Departamento de Eficiência Governamental, afirmou que o projeto vai sobrecarregar os cidadãos americanos com uma dívida esmagadora e insustentável. Pediu desculpas, mas disse que não aguenta mais. Na opinião de Musk, quem votou em Trump deveria ter vergonha, porque sabe que errou. Os comentários acontecem enquanto a Casa Branca busca oficializar cortes no valor de 9 bilhões e 400 milhões de dólares propostos pelo próprio departamento que Elon Musk chegou até o mês passado a administrar. Elon Musk foi um dos empresários que mais investiram dinheiro na campanha de Donald Trump à Casa Branca. O presidente Donald Trump anunciou que vai dobrar as tarifas da importação de aço e alumínio para os Estados Unidos. A medida passa a valer a partir já desta quarta-feira e o Brasil é
é o segundo maior fornecedor de aço para o mercado americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou a elevação das tarifas de 25% para 50% de importação de aço e alumínio que entram no país. De acordo com o presidente americano, dobrar as taxas é o caminho para combater países que continuam a vender os produtos a baixo custo nos Estados Unidos, prejudicando a competitividade das indústrias locais. Em seu primeiro mandato, Donald Trump já havia imposto tarifas de 25% sobre o aço, mas depois recuou parcialmente e criou um programa de cotas para permitir a importação de aço e alumínio sem tarifas devido à falta de poder da indústria americana para atender à demanda. O aumento das tarifas impacta diretamente grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como Canadá e México. O decreto, que entra em vigor, atinge também o Brasil, o segundo maior fornecedor desses itens aos norte-americanos. O Instituto Aço Brasil aponta que as cotas permitiam ao Brasil exportar até 3,5 milhões de toneladas de placas e semi-acabados e 687 mil toneladas de laminados para o mercado americano sem a tarifa adicional. Antes do anúncio da tarifa de 10% imposta a todos os produtos brasileiros no início de abril, o principal impacto da gestão Donald Trump para o Brasil veio justamente com a taxação de 25% sobre todas as importações americanas de aço e alumínio, que entraram em vigor em 12 de março. O anúncio ocorre em meio a uma batalha judicial sobre a legalidade de algumas tarifas globais do governo Trump, que um tribunal de apelações permitiu que continuassem após o Tribunal Federal ter ordenado a suspensão das taxas de importação, onde as tarifas sobre aço e alumínio não são afetadas pelo processo judicial em curso. O Reino Unido, que fechou em maio um acordo com a Casa Branca, não será atingido pela nova decisão, o que mantém a tarifa sobre importações de aço e alumínio em 25%. O mercado financeiro ficou atento hoje ao possível anúncio de soluções para o IOF, o que não saiu. E em relação à nova etapa da guerra comercial, e esta sim saiu. O resultado, por enquanto, foi uma queda de 0,70% na cotação do dólar, que terminou a terça-feira valendo R$ 5,63. Uma alta de mais de 0,5% na Bolsa de Valores de São Paulo, aos 137.546 pontos. Os jovens estão superando os adultos dos episódios de nervosismo e preocupação. O resultado é a ansiedade. A situação é cada vez mais comum quando está chegando um momento super importante para o futuro, o vestibular. O último ano do ensino médio é para muitos jovens um período marcado por grandes decisões e intensas transformações. A preparação para o vestibular concentra expectativas familiares, sonhos pessoais e a pressão de definir um caminho acadêmico e profissional. Essa combinação de fatores torna o período especialmente vulnerável ao desenvolvimento de quadros de ansiedade que podem interferir tanto no rendimento escolar quanto no bem-estar emocional dos estudantes. Estudos recentes mostram que, pela primeira vez, crianças e adolescentes ultrapassaram os adultos nos índices de atendimento relacionados a transtornos de ansiedade no Brasil. Entre os jovens, especialmente os que se preparam para provas importantes como o Enem ou vestibulares tradicionais, o nervosismo e a preocupação com o desempenho são comuns. No entanto, especialistas alertam que, quando não identificados ou tratados, esses sentimentos podem evoluir para quadros mais graves, prejudicando a saúde mental e física dos estudantes. A pressão para acertar na escolha de um curso de uma futura profissão intensifica ainda mais o cenário de tensão. O receio de fazer uma escolha considerada errada, aliado ao ambiente competitivo dos processos seletivos, geram comparações constantes com colegas, alimentando sentimentos de insegurança e inadequação. Muitos jovens relatam dificuldades em equilibrar a necessidade de estudar com momentos de lazer e descanso fundamentais para manter a saúde emocional. Nesse contexto, o papel da família e da escola é essencial. Psicólogos e educadores destacam que pais e responsáveis
responsáveis devem adotar uma postura de apoio, mantendo canais abertos de comunicação, sem, contudo, aumentar a cobrança ou a pressão sobre os estudantes. Da mesma forma, as escolas podem oferecer suporte, como programas de orientação vocacional, atividades de relaxamento e espaços para acolher e discutir as angústias típicas dessa fase. Especialistas defendem que é preciso reforçar o entendimento de que a escolha profissional pode ser ajustada ao longo da vida e que erros fazem parte do processo de crescimento. A adoção de estratégias para lidar com a ansiedade, como técnicas de respiração, exercícios físicos e, quando necessário, acompanhamento psicológico, pode ajudar os jovens a atravessar esse momento com mais equilíbrio e confiança. E veja a seguir: depois de estudante brasileiro que continua preso, imigração dos Estados Unidos prende mulher que é mãe e mora em Massachusetts. E a luta continua, com a Ucrânia explodindo ponte estratégica na Crimeia 2 dias depois de ataque surpresa à Rússia. O Rio de Janeiro agora tem vovós espiãs. Elas são escaladas para conferir se os motoristas dos ônibus da cidade estão seguindo em frente quando percebem que um idoso está no ponto. Afinal, eles não pagam passagem. Para garantir o cumprimento da Lei do Idoso, a Secretaria tem contado com uma ajuda estratégica, utilizando as idosas como espiãs para flagrar os motoristas que não param nos pontos e desrespeitam a gratuidade na passagem. E essas passageiras nada comuns às vovós espiãs usam disfarces e, por isso, não podem mostrar os seus rostos. Elas ficam nos pontos fazendo sinal para os motoristas. Quando um deles passa direto, é abordado logo à frente por uma equipe de fiscalização que os aguarda no ponto seguinte. São alertados pelas vovós, via celular, que enviam o número da linha e do ônibus que desrespeitou o sinal de parada. Em seguida, os agentes abordam o motorista informando sobre a operação e alertam que, em uma próxima vez, será multado. Já os que param devidamente no ponto são parabenizados pelos agentes e recebem um selo de motorista que faz a diferença. Essa operação vai acontecer em toda a cidade do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, onde o número de ocorrências é muito alto. Uma das espiãs disse que se sente segura e satisfeita por poder fazer algo por si e por outras pessoas que passam pelo problema. De janeiro até agora, uma única linha registrou 2.446 denúncias de ônibus que não param no ponto para idosos, uma média de quase 16 chamadas por dia. A gratuidade no transporte é um direito do idoso, garantido por lei, mas o desrespeito virou rotina nas ruas do Rio de Janeiro, sendo uma das reclamações mais frequentes na ouvidoria da Secretaria de Transporte Público da cidade. Combater a fome é uma frase da maioria dos governantes dos países, mas do outro lado da mesa existe um problema que está sendo apontado até mais difícil de ser resolvido: a obesidade, ainda mais em um mundo recheado de ultraprocessados. O Brasil enfrenta um paradoxo alimentar. Enquanto ainda combate a fome, precisa também enfrentar o avanço da obesidade e do excesso de peso, que hoje atinge mais de 60% da população, segundo dados do Ministério da Saúde. Para especialistas, o desafio atual não é apenas garantir o acesso ao alimento, mas assegurar que a população tenha condições de se alimentar de forma saudável e equilibrada. José Graziano, idealizador do programa Fome Zero e ex-diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, destaca que combater a obesidade é hoje uma missão ainda mais complexa do que erradicar a fome. Ele aponta que mudanças estruturais na alimentação dos brasileiros, intensificadas pela urbanização e pela pandemia, fizeram com que produtos ultraprocessados, como salsichas e congelados, ocupassem cada vez mais espaço no prato, substituindo alimentos tradicionais como feijão e carne. De acordo com o levantamento recente, cerca de 68% da população brasileira tem excesso de peso, sendo 37% com sobrepeso e 31% com obesidade. Esse cenário é impulsionado, segundo especialistas, por uma indústria alimentícia que oferece produtos de baixa qualidade nutricional a preços mais acessíveis do que alimentos frescos e naturais.
A pandemia da Covid-19 agravou esse quadro. Com feiras e mercados fechados e a alta inflação dos alimentos, muitas famílias de baixa renda recorreram a opções ultraprocessadas, mais baratas e de fácil acesso. Agora, o país volta a enfrentar pressões inflacionárias, enquanto convive com a contradição de ser um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, mas onde comer bem e de forma saudável ainda é um privilégio para poucos. Graziano defende medidas como a taxação de bebidas açucaradas e o controle da publicidade de alimentos ultraprocessados, especialmente em ambientes escolares e próximos a eles. O ex-diretor também reforça que não se pode exigir que o consumidor compreenda as informações técnicas escondidas nos rótulos, cabendo ao Estado regulamentar e proteger a saúde da população. Outro caminho apontado por especialistas para melhorar a qualidade da alimentação no Brasil é o incentivo à agricultura familiar e ao pequeno produtor, responsáveis por grande parte da oferta de frutas, verduras e legumes no país. Hoje, a produção global de alimentos é suficiente em volume, mas desequilibrada. Há excesso de grãos como milho, trigo e arroz, enquanto faltam hortaliças e frutas, que deveriam compor pelo menos 5 porções diárias numa dieta saudável. Organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, também vem recomendando políticas para conter o consumo excessivo de açúcar, sal e gorduras trans. Mais de 100 países já adotaram impostos sobre bebidas açucaradas como forma de desencorajar o consumo. Para especialistas, além das políticas fiscais e regulatórias, é essencial investir na educação alimentar e promover o acesso a alimentos frescos e nutritivos. O combate à fome deve caminhar lado a lado com a promoção de dietas saudáveis, para que o Brasil supere não só a insegurança alimentar, mas também os riscos associados ao excesso de peso e às doenças crônicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reajusta salários e reestrutura os planos de carreira de servidores públicos. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e validado no Senado. Conforme as estimativas do governo, o impacto fiscal da lei será de 18 bilhões de reais este ano. Até 2028, os gastos chegarão a 74 bilhões de reais. E a brasileira Nicole Fernand foi detida por agentes de imigração dos Estados Unidos na porta de casa em Massachusetts. Suas filhas assistiram assustadas à abordagem. A mais velha registrou o momento e contou que a mãe havia saído apenas para tomar um café. Empresária e produtora de eventos, Nicole cuidava sozinha de suas 2 filhas, uma delas com apenas 4 anos. As crianças estão temporariamente sob os cuidados de uma amiga da família. De acordo com informações do portal Brazilian Times, Nicole era bastante conhecida na comunidade por organizar encontros voltados ao público cristão. Recentemente, participou da produção do Love Coach, evento que tinha como foco o fortalecimento e a união de casais cristãos. Diante da situação, amigos e familiares se mobilizaram em criar uma campanha de arrecadação online para ajudar nas despesas da casa, no cuidado das filhas e na contratação de um advogado de imigração. A vaquinha está disponível na plataforma GoFundMe, onde qualquer pessoa pode contribuir. O valor arrecadado servirá também para custear a defesa legal de Nicole e garantir a permanência dela em solo americano. Segundo os familiares, a mulher não tem recursos financeiros para enfrentar o processo sozinha. No domingo, o estudante brasileiro Marcelo Gomes, aluno da Milford High School, foi abordado a caminho de um treino de vôlei, quando o carro que dirigia foi interceptado por 3 veículos descaracterizados. O jovem foi levado sob custódia e permanece detido em um centro de imigração em Burlington. Durante todo o fim de semana, o ICE não se pronunciou sobre o caso, o que gerou uma onda de protestos em Milford. Uma manifestação no domingo reuniu centenas de pessoas na Main Street, incluindo estudantes da turma de 2025, que marcharam com becas e capelos logo após a cerimônia de formatura. Segundo as autoridades, Gomes está ilegalmente no país. Segundo a namorada do estudante, o brasileiro está com correntes nos tornozelos e divide cela com 30 homens. A Ucrânia reivindicou nesta terça-feira um ataque que destruiu parte da estratégica ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia através de explosivos instalados debaixo d'água. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, responsável pela operação, informou que os pilares submersos da ponte foram severamente danificados. Trata-se da terceira ofensiva ucraniana contra o local desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. O SBU divulgou no Telegram um vídeo que mostra o momento da explosão. O ataque, que levou meses de planejamento, consistiu na detonação de 1 tonelada e 100 quilos de explosivos, posicionados nos pilares submersos da ponte.
considerada fundamental para o abastecimento das tropas russas no sul da Ucrânia. A explosão ocorreu às 4h44 da manhã no horário local, 22h44 de segunda-feira em Brasília. Em comunicado oficial, o Serviço de Inteligência explicou que os agentes da SBU minaram suporte dessa construção ilegal, mas sem causar vítimas civis. O chefe do SBU, Vasil Maliuk, destacou, abre aspas, já atingimos a ponte da Crimeia 2 vezes, em 2022 e 2023. Hoje, continuamos essa tradição, agora debaixo d'água. Nenhuma estrutura ilegal da Federação Russa tem lugar em nosso território. Fecha aspas. Maliuk coordenou o planejamento da operação e supervisionou pessoalmente a explosão. Segundo ele, a ponte da Crimeia é um alvo absolutamente legítimo, especialmente considerando que o inimigo, disse referindo-se à Rússia, utiliza como uma artéria logística para abastecer as suas tropas. E completou que a Crimeia é a Ucrânia, e qualquer manifestação de ocupação russa receberá uma resposta dura. Literalmente, para outro lado, além de seu valor militar, a ponte de Kerch tem grande simbolismo para o Kremlin. Construída após a anexação da Crimeia em 2014 e inaugurada pessoalmente pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em 2018, ela é uma representação simbólica da tentativa do líder russo de consolidar o domínio sobre a península, que originalmente pertence ao mapa da Ucrânia. A obra custou a Moscou cerca de 3 bilhões e 700 milhões de dólares, cerca de 20 bilhões de reais na cotação atual. O ataque ucraniano ocorre 2 dias após uma ofensiva em massa de drones do SBU contra a aviação estratégica da Rússia, estacionados a milhares de quilômetros da fronteira ucraniana. Segundo Maliuk, a ofensiva causou prejuízo estimado em bilhões de dólares, mais de 39 bilhões de reais, e danificou cerca de 34% dos porta-mísseis de cruzeiro da Rússia. E veja a seguir, Portugal inicia a notificação de imigrantes que tiveram pedidos de residência negados, incluindo mais de 5 mil brasileiros. E as principais torcidas organizadas invadem a sede do Corinthians, em protesto contra a situação política e econômica do time. Começou a primeira fase de uma varredura de imigrantes em Portugal. Milhares de brasileiros estão na lista e ainda podem recorrer para tentar continuar no país. Portugal iniciou a notificação de quase 34 mil imigrantes que tiveram seus pedidos de residência negados no país. Desse total, mais de 5 mil são brasileiros. Segundo o governo, os notificados deverão deixar o território português voluntariamente no prazo de até 20 dias. Caso contrário, poderão ser alvos de processos para expulsão coercitiva. As notificações fazem parte de uma força-tarefa lançada após a chegada da Aliança Democrática ao poder, sob a liderança do primeiro-ministro Luís Montenegro. A iniciativa visa concluir a análise de quase 500 mil de pedidos de residência baseados no antigo sistema de imigração, conhecido como manifestação de interesse, extinto oficialmente em 3 de junho de 2024. O governo português informou que até junho do ano passado havia 446 mil solicitações pendentes com base nesse mecanismo. Desse total, 165 mil foram descartadas por falta de pagamento. Até o momento, 184 mil pedidos já foram avaliados, destes 150 mil foram aprovados e 34 mil resultaram em rejeição. Estes são os estrangeiros que agora começam a ser notificados. Segundo o ministro Antônio Leitão Amaro, a decisão de expulsão compulsória só será aplicada após uma nova etapa e as autoridades de segurança poderão ser acionadas se necessário. As mudanças no sistema de imigração português têm sido justificadas pelo governo como resposta ao crescimento do fluxo migratório. Agora, para solicitar residência, é necessário apresentar previamente um contrato de trabalho ou oferta de emprego em Portugal. O antigo modelo permitia a permanência com base em declaração de intenção, mesmo sem vínculo empregatício. Entre os que solicitaram residência, os brasileiros lideram tanto em números de pedidos quanto em aprovações. Das 73 mil solicitações feitas por brasileiros, 68 mil foram aceitas. Apesar dos números, a taxa de recusas entre brasileiros é uma das mais baixas. Imigrantes da Índia, por exemplo, tiveram uma taxa de rejeição superior a 45%. Já cidadãos de Bangladesh, Paquistão e Nepal enfrentaram um índice próximo de 25%. Entre 2020 e 2023, esse número saltou de 276 mil para 513 mil. Com isso, Portugal tornou-se o segundo país com a maior comunidade brasileira no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
A imigração esteve no centro do debate público durante as recentes eleições em Portugal. O país enfrenta desafios relacionados à integração cultural, ao crescimento populacional estrangeiro e à resistência de parte da sociedade local à imigração, inclusive com episódios de xenofobia. Segundo dados oficiais, cerca de 1,5 milhão de estrangeiros vivem atualmente em Portugal, o que representa cerca de 14% da população, número 3 vezes maior do que há 10 anos. A chegada crescente de imigrantes, especialmente de países como Brasil, Índia e nações do sul asiático, alterou o perfil tradicional da imigração portuguesa, historicamente centrada em cidadãos de nações de língua portuguesa ou com laços culturais e históricos mais estreitos com o país. O número de brasileiros residentes em Portugal teve um aumento expressivo nos últimos anos. Fatores como o idioma incomum, a estabilidade econômica, o clima, a segurança pública e a facilidade no reconhecimento de diplomas são apontados como principais atrativos para os brasileiros que optam por se estabelecer no país europeu. A atual onda migratória inclui desde trabalhadores de setores como construção civil até profissionais qualificados das áreas de tecnologia, saúde e direito. O governo português promete seguir com a análise dos cerca de 68 mil pedidos restantes nas próximas semanas. Com a queda das temperaturas, as preocupações dos pais com os filhos nas escolas crescem. E o motivo, piolhos. A preocupação se dá por conta da chegada do frio. Os piolhos gostam de calor e buscam abrigo em lugares quentes. Como não são capazes de voar ou saltar, é por meio da proximidade das cabeças e da troca de objetos pessoais que eles são transmitidos de uma pessoa para outra. As atividades feitas em ambientes fechados propiciam a proximidade entre os estudantes. E de acordo com especialistas, a temperatura não influencia diretamente, mas sim o contato físico entre os pequenos que aumenta com o frio. O sintoma mais comum quando se tem piolho é a coceira intensa no couro cabeludo. Apesar de não transmitir doenças, a coceira causada pela picada pode resultar em feridas que abrem caminhos para possíveis infecções. E para excluir qualquer mito da infestação, ela não está relacionada à falta de higiene, condição financeira ou comportamento. Qualquer pessoa pode contrair o piolho. Segundo os especialistas, a melhor maneira de evitar a infestação envolve a aplicação de loção ou shampoo específico, recomendados por um dermatologista ou pediatra, além do uso de pente fino diário durante 7 dias para remover as lêndias. Além disso, é recomendado nunca usar receitas caseiras, como vinagre, óleo, alho ou maionese. As torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede do clube no Parque São Jorge na tarde desta terça-feira. As principais torcidas, como Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9, protestaram contra a má administração do clube. O motivo da invasão, de acordo com a própria postagem das organizadas nas redes sociais, foi exigir 3 mudanças imediatas. Além do fiel torcedor ter direito ao voto, querem mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis pelas dívidas do Corinthians, que já passaram dos 2,5 bilhões de reais. O que também chamou muita atenção foi uma faixa estendida pela torcida em frente ao portão com a frase "luto fechado por má administração". No sábado, Augusto Melo, ex-dirigente do clube, invadiu a sala da presidência para retornar ao poder, o que causou uma grande confusão. No meio de tantas brigas pelo poder, parece que a paciência do fiel torcedor chegou ao fim. O beisebol ainda é pouco conhecido no Brasil, mas tem ganhado espaço em Mato Grosso do Sul. Dourados sediou o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste esporte. 6 equipes participaram da disputa, que reuniu atletas amadores e profissionais. Das arquibancadas, os torcedores acompanharam cada lance da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Beisebol, disputado em Dourados. Em um país conhecido pelo futebol, o som do taco, acertando a bola, ainda é raro, mas ganha força com competições como esta. Esse campeonato é realizado já há mais de 60 anos, estamos na 61ª edição. E cada equipe de beisebol joga com 9 ou 10 jogadores. E isso depende da situação de cada treinador, se ele quer preservar o arremessador ou não. Então, basicamente, é 9 jogadores.
O beisebol é um esporte coletivo jogado entre duas equipes que se revezam entre ataque e defesa. O objetivo é bater a bola o mais longe possível e correr por 4 bases até voltar ao ponto de partida, o chamado home plate. Cada vez que isso acontece, a equipe marca um ponto. Equipes de Dourados, Campo Grande, Naviraí e Nova Andradina se enfrentam no 61º Campeonato Sul-Mato-Grossense de Beisebol, uma competição que estimula a prática do esporte no estado. O beisebol inicialmente foi implantado pela comunidade nipônica, isso há muitos anos durante a imigração. Mas hoje eu posso dizer que o beisebol está em franca evolução. A rede social ajuda muito, né? Então nós temos já assim, a própria seleção brasileira principal conseguiu títulos importantes, como o Campeonato Sul-Americano, conseguiu classificar esse ano nos Estados Unidos na Copa do Mundo. E então assim, eu posso dizer que o beisebol hoje está em franca evolução, tanto aqui em Mato Grosso do Sul e a nível do Brasil. Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, nós temos em Brasília tem praticante, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e eu posso dizer que o beisebol hoje está em evolução, tanto que na próxima Olimpíadas vai ser um esporte olímpico. O campeonato foi sediado pela Associação Cultural e Esportiva Laranja Lima, no distrito de Vila Vargas. O espaço recebeu 6 equipes e reuniu atletas amadores e profissionais. Houve premiação para o time campeão e para os destaques da competição. A equipe FA Dourados ficou com o título após vencer a final por 10-0 contra o Laranja Lima. Rienzo já se despediu dos campos como atleta profissional, mas segue comprometido com o crescimento do esporte no Brasil. Para ele, torneios como este ajudam a inspirar crianças e jovens a sonharem com o beisebol além das fronteiras. Eu gostei muito de ver o clube tem uma melhoria muito grande e significativa, e para a gente é importante, para as crianças a gente está aqui, né? Eu fui medalhista de prata nos últimos Jogos Pan-Americanos e aí eu me aposentei da seleção brasileira. Então a gente está aqui, a gente mostra para os meninos, de repente o time da Fazenda Alvorada tem muitos ídolos do Brasil. Então a gente mostra para os meninos que sim, foi possível para mim, original de Atibaia, tenho 36 anos hoje, joguei 20 anos como profissional e representei a seleção brasileira por 20 também. Então a gente mostra que o sonho no beisebol ele também é possível fora do país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.